Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar a fazer a recriação do jogo do Pong. Portanto, é um jogo, foi um dos primeiros jogos a ser desenvolvidos para computador e para máquinas e essas coisas todas. É um jogo super simples, é um jogo em que temos duas raquetes nas extremidades do ecrã e temos uma bola que vai ser lançada para um dos lados. E o objetivo do jogador é tocar nessa bola e enviá-la para o outro campo. Ganha quem que fizer mais pontos e normalmente faz pontos quando a bola passa as raquetes. É um jogo super simples, mas é um jogo muito importante para começar a desenvolver algumas capacidades a nível de programação. Se tiveres alguma dúvida referente ao projeto ou alguma coisa que não fique bem explicada, não tenhas qualquer problema, mete um comentário, faz um comentário que eu, assim que conseguir, vou responder para então ajudar-vos a passarem qualquer tipo de dúvida, seja deste projeto. Se tiverem outras dúvidas, podem também deixar aí nos comentários que eu tento ajudar aquilo que eu conseguir. Portanto, então eu comecei aqui com um projeto novo. A primeira coisa que, se vocês virem, eu estou a usar a versão 2021 3.4 F1. Eu sei que no vídeo passado, quando estávamos a falar sobre as versões, eu estava a comentar que possivelmente seria a 3.3 F1. Depois eu reparei que estava a usar a versão errada do Unity Hub, estava a usar uma versão beta, pronto, para ter acesso às versões mais atualizadas, salvo seja, e como não fiz a atualização do Hub, reparei que também não tinha acesso às versões mais atualizadas de Unity. Portanto, se estiveres a usar essa versão 3.3 F1 ou estiveres a usar a versão 3.4 F1, não tenhas qualquer problema, é tudo igual. E vamos então arrancar com o projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer então vai ser o desenvolvimento da UI. Neste caso vamos tratar do main menu. Vai envolver um bocadinho de programação. Nada de especial. Eu, no próximo vídeo, quando avançarmos mais para a parte da programação, vou explicar então com mais calma o que é que são, o que é que nós vamos fazer realmente em programação, como é que as coisas funcionam. Neste momento vamos tratar um bocadinho só da parte visual e vamos fazer o main menu. Portanto, se vocês abrirem o projeto, vão estar então com a sample scene, como eu tenho aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a alteração do nome desta cena. Em vez dela chamar sample scene, vamos já começar a organizar e vou chamar isto main menu. Vocês podem pôr espaços se quiserem. Eu normalmente gosto de manter as coisas todas como faço em programação, portanto as coisas não estão separadas por nomes. Algumas estão, outras não estão. Não existe muita diferença nisso. Façam da maneira que vos der mais jeito ou como gostam mais de ver as coisas. Qualquer uma das hipóteses está correta. Pronto, neste caso aqui ele está-nos a dizer, obviamente, como estamos a mudar o nome da sample, se eu quero fazer reload à nossa cena, vou dizer que sim. Não aconteceu rigorosamente nada porque só alteramos o nome, não adicionamos nada. Portanto, a primeira coisa que então vamos fazer vai ser a adição de um canvas. O canvas, para adicionar, é então clicar aqui na hierarquia com o lado direito, vamos aqui à tabzinha que diz UI e vamos clicar aqui onde diz canvas. O canvas é representado no mundo por este quadrado gigante. E vocês aqui então vai ser a representação visual da vossa câmara de jogo quando estiverem em modo de jogo. Portanto, vocês podem visualizar como é que isto vai ser clicando aqui. Não vão ver nada porque literalmente aquilo que nós fizemos foi adicionar uma zona para texto, para interação e essas coisas todas. Não adicionámos rigorosamente nada relacionado visual que vai ser apresentado aqui na câmara. Se vocês aqui nesta zona não estiverem configurados, não configuraram esta parte aqui, aconselho-vos a pôr aqui, como eu disse no vídeo passado, a definir um tamanho. Se vocês acharem isto em Free Aspect, até na Scene View, vocês vão ver este quadrado enorme, que é a representação do que a nossa câmera está a ver, mas não é uma representação, vamos dizer, fidedigna. É uma representação em Free Aspect, significa que independentemente do tamanho da câmera, ela vai ter tamanhos diferentes, portanto vai ser mais complicado nós conseguirmos organizar os nossos elementos de UI num formato Free Aspect do que num formato 1080p. Pronto, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui, selecionando aqui o Canvas, é indo aqui ao Inspector e temos aqui uma coisa que chama-se um componente chamado Canvas Scaler. Aqui nesta primeira parte, vamos começar de cima para baixo, se calhar mais fácil para também terem noção do que é que as coisas fazem. Aqui o Canvas, o Render Mode, isto é maneiras de renderizar o nosso canvas. Temos o Screen Space Overlay, o Camera e o World Space. Nós fizemos por World Space, o que vai acontecer é que nós podemos, se vocês alguma vez jogaram aqueles jogos em que parece texto a flutuar em certas zonas, é então esta opção. Significa que nós queremos que exista realmente
um canvas, um texto a aparecer no mundo e não um canvas que esteja colado ao nosso ecrã. Vamos deixar isto em overlay e aqui embaixo no Canvas Scaler temos então o UI Scale Mode. Neste campo ele está Constant Pixel Size. Nós podemos pôr isto de uma maneira mais correta, que é pondo o Scale with Screen Size e definindo aqui um tamanho. Neste caso eu vou pôr 1920 por 1080. E neste momento aquilo que nós fizemos foi, todos os nossos elementos vão escalar, ou podem ser escalados de acordo com esta resolução. Neste momento estamos a pôr a resolução, uma resolução de referência, e ele pode fazer downgrade ou upgrade, dependendo do tamanho do ecrã. Podem, se quiser, mexer aqui no match. Isto significa que vai haver... Portanto, se olharem aqui para esta parte, o Rec Transform, neste momento nós estamos a fazer match para width, portanto ele vai só acertar o width. Se nós fizermos para o weight, ele vai acertar o weight, mas vai aumentar o width. Normalmente quando eu utilizo este screen space, este scale with screen size, eu normalmente deixo sempre ajustado à altura, porque normalmente as imagens tendem a perder qualidade com a altura e não com a largura, normalmente. Portanto, deixando isto assim, a próxima parte que nós então vamos mudar vai ser aqui no game e vamos trocar de Free Aspect para 1080p. Neste momento temos aqui o nosso canvas todo configurado para podermos então começar aqui a adicionar algumas coisas. Portanto, assim que vocês adicionam o canvas, vocês vão receber duas coisas novas. Neste caso, além do objeto canvas, vão ter aqui uma coisa que chama-se Event System. Não apaguem este Game Object. Este Game Object é responsável pela interação utilizador e o mundo, neste caso no mundo da UI. Se por acaso vocês algum dia estiverem a trabalhar e adicionarem um canvas e este objeto não for adicionado, este Game Object não for adicionado, e vocês não conseguem clicar em nada, podem simplesmente vir aqui ao lado direito, UI, e tem aqui o Event System. Normalmente, quando vocês estão numa cena em que não tem nada com UI, assim que adicionam o canvas, ele vai adicionar também aqui o Event System. Pensem nisto como fosse um sistema de interação, ok? Não apaguem isto, deixem estar, e se tiverem como está, se tiverem algum dia alguma coisa que não esteja a funcionar UI, significa que possivelmente vocês tenham apagado o Event System, ok? Portanto, tudo o que nós vamos pôr na nossa UI vai ficar dentro deste Game Object chamado Canvas. Vamos então adicionar aqui uma coisa que vai ser um panel. Vamos organizar isto. Nós podemos simplesmente chegar aqui e começar a adicionar texto, mas eu gosto de organizar as coisas. Vamos fazer isto como fosse por layers. Cada layer vai ser um layer, vamos chamar um layer que é um panel, vai conter toda a informação referente a alguma coisa. Neste caso vamos fazer então aqui um painel. Como podem ver, assim que adicionei o painel, ele ficou com uma cor diferente. Tanto que se eu ver aqui ao nosso inspector do lado direito, temos aqui estas opções das imagens e temos aqui o color. Neste momento nós conseguimos ver o fundo porque o color tem alguma transparência. Se repararem, aqui na parte de baixo temos aqui uma pequena linha que está branca e aqui neste caso está preto. Isto é a identificação que este objeto tem, como se fosse uma transparência. Clicando na cor vai-nos aparecer este Color Picker e nós podemos então aqui alterar. Temos o RGB e o A, que é do Alpha. Se eu puxar isto tudo para o máximo, para 255, nós ficamos literalmente com uma imagem opaca e não conseguimos ver o fundo. Se calhar pode ser interessante, eu vou deixar isto neste momento estar assim. Ok, temos então aqui o painel, aqui eu vou chamar o Background. Ok, e agora vamos adicionar o nosso primeiro painel que nos vai conter o nosso menu. Vamos criar aqui um painel, mais um panel, e vou chamar isto aqui menu background. Ok? Vamos adicionar-lhe aqui uma corzinha diferente, só para vermos as coisas a mudarem. Se repararem agora, aconteceu aqui uma coisa interessante. Eu vou-vos tentar mostrar. Se conseguem reparar que existem estas linhas aqui significa que este painel está por cima de alguma coisa, mas vai deixar transparecer o que está por trás. Portanto, existem alguns jogos em que nós vemos, temos uma coisa completamente, supostamente a tapar o nosso ecrã todo, mas vemos nos cantos, parece que não está fechado, esta imagem não está a preencher o ecrã todo. Isto é porque nós temos aqui esta coisa que é o Pixel per Unit. Se nós aumentarmos isto para 100, podemos já ver que aqui no cantinho ele preencheu literalmente este canvas, a preencher o ecrã todo. Vamos também fazer isto no background e assim garantimos que quando tivermos em modo de jogo, se tivermos alguma coisa a acontecer por trás, não vamos ver nos cantos do ecrã a parte de trás.
Ok, então agora vamos fazer o quê? Primeira coisa que nós temos aqui no Rec Transform é algumas transformações, alguns pivôs, definir pivôs, essas coisas todas. Se nós clicarmos aqui neste quadrado que diz Stretch e Stretch, ok? Se clicarmos aqui, somos então presenteados por este painel que tem muitas opções, mas é tão simples como se nós clicarmos no Alt e no Shift e clicarmos em qualquer um destes sítios, vamos pôr que a origem deste objeto está localizada nessas zonas. Eu, como quero que o menu seja apresentado no centro do ecrã, tenho então o Alt e o Shift clicado e vou clicar aqui no centro. Neste momento significa que então a posição deste objeto, a posição original deste objeto é no centro e eu posso modificar os tamanhos, as alturas, à vontade, que ele vai sempre partir do centro. Portanto, se eu agora mexer aqui no Width, ok, podemos ver que ele está a descer, a reduzir o tamanho deste painel, tanto da parte de cima como na parte de baixo. Agora, só por curiosidade, se eu tivesse dito que queria que este objeto, a origem do objeto, fosse aqui a parte de cima, e se clicasse aqui no White, ele ia só descer a partir da parte de baixo, ok? Então vamos voltar a pôr isto no centro e vamos reduzir aqui esta parte. Vamos pôr aqui 800. Podem usar os mesmos valores para manter o projeto coerente com aquilo que eu estou a fazer, como podem usar os vossos valores à vontade. Isto é, lá está, é só uma maneira de vos tentar ajudar a fazer as coisas e a perceberem como é que funciona, e depois vocês têm a liberdade toda, e até vos aconselho, depois de terem as coisas feitas, terem a liberdade toda de vocês criarem e modificarem, fazer tudo à vossa maneira. Até é um trabalho interessante de se fazer. Ok, temos então aqui uma altura, vamos reduzir isto e vamos deixar em 500. Portanto, vamos fazer aqui um quadrado no centro, 500 por 800. Vamos deixar esta cor por enquanto só para termos alguma noção de onde é que estamos a trabalhar, e temos aqui o nosso menu background. Vou criar aqui mais um painel e vou-lhe chamar isto aqui Title. Pronto, este painel vai conter o título do nosso jogo. Pronto, contendo o título, eu vou querer o título na parte de cima. Vamos então outra vez aqui ao Rec Transform, Alt Shift, dizer que o seu pivô é na parte de cima, e vou querer reduzir isto. Vou só aqui alterar a cor para um vermelho, pôr o alfa também, e mais uma vez, agora vocês conseguem ver aquilo que eu estava a falar. Se eu olhando aqui para estes cantinhos, conseguem ver esta arredondada. Este arredondado tem a ver com esta parte do pixel para Unity. Se eu agora alterar, eu quero que isto seja uma coisa, não vai fazer muita diferença, porque possivelmente eu não vou estar a fazer nenhum efeito muito grandioso aqui. Se eu chegar aqui e disser que quero 100, ele faz um quadrado perfeito, ok? Se calhar temos aqui uma representação melhor daquilo que eu estava a falar dos cantos. Ok, então temos aqui a nossa zona do título. Vamos adicionar um texto. Eu, como já tinha o projeto aberto e já tinha feito aqui algumas coisas para algumas preparações, atualmente, se vocês estiverem a usar um Unity, uma versão anterior, vocês vão ter aqui um sistema de texto que vai ser ainda apresentado aqui. Vocês vão ter o Text Mesh Pro ou o Text. Se estiverem a usar esta versão nova que eu estou a usar, só vão ter o Text Mesh Pro. Isto é uma adição da Unity, da equipa da Unity. O Text Mesh Pro é um plugin, um add-on mais atualizado, com melhores controles para texto, que eles alteraram para ser o seu principal, porque antigamente vocês usariam este aqui, o Text. Não tem, a diferença é alguns efeitos que não conseguem fazer com o Text normal, e com o Text Mesh Pro podem fazer. Portanto, vocês possivelmente, se ainda não fizeram nada disto, assim que vocês criaram, ele vai-vos aparecer um pop-upzito a dizer que têm de instalar qualquer coisa. Façam que sim, e já podem usar isto. Ok, então neste momento eu tenho aqui o texto criado. Vamos chamar isto aqui Title, para ser coerente, para não termos aqui Title, não percebemos o que é que estamos a fazer. Vamos chamar isto Title Background. E aqui no Title temos então aqui o texto. Para confirmar que isto está no centro, mais uma vez clicamos aqui Alt Shift e está no centro. E vamos então fazer aqui alguma coisa. Vamos chamar isto aqui, eu vou chamar-lhe o Ping Pong. Ok? É o nome mais comum que nós temos conhecido, apesar do nome técnico do jogo é só Pong. Vamos chamar isto Ping Pong. Ok, então aqui nós temos aqui esta panóplia de edições. Isto é quase como se fosse um programa normal, um editor normal de texto. Temos aqui algumas definições. Se queremos que o texto esteja em formato normal, se esteja com o H1, que ele fique grande, tem estas opções todas. Vocês podem escolher se quiserem alguma destas.
Tem aqui alguns presets, se eu quiser, por exemplo, que o texto faça um drop shadow ou que só meta as linhas. Depois é os normais, é pôr a bold, itálico, pronto, podem mexer nisto à vontade, podem modificar as letras como quiserem. Eu vou fazer então, o default dele é 36, mas eu vou selecionar aqui o auto size. Ao adicionar o auto size, o que significa que ele vai preencher dentro destes parâmetros, por exemplo, tenho um texto que o mínimo tamanho do texto pode ser 18 e o máximo é 72. Ele vai preencher o texto, vai escolher o melhor font size para preencher o texto dentro destes parâmetros. Se eu começar a alterar estes parâmetros, o texto em si também vai alterar o tamanho este tamanho, lá está, até o máximo de 72. Eu posso chegar aqui a aumentar, obviamente, mas vou deixar isto estar assim nesta maneira. Portanto, vamos deixar o texto aqui. Temos então aqui também algumas coisas, nomeadamente a cor do texto, se queremos pôr color gradient, se quisermos fazer uma alteração que a cor do texto mude, nomeadamente começar com uma cor numa ponta e noutra cor, algumas definições do texto, e temos aqui o alignment. Neste momento eu vou confirmar que eu quero o texto no centro e centrado também vertical. Não vai fazer grande alteração porque, mais uma vez, eu pondo aqui o auto size, ele vai tentar estender o texto ou para ocupar este layer completo, e portanto ele não vai fazer muita diferença aqui. Pronto, as outras opções vocês podem explorar, temos aqui alguns efeitos se quiserem, mas temos aqui então o nosso título. Ok, tendo o nosso título, posso chegar aqui e dizer que eu quero que esta tab desapareça. Vamos então adicionar aqui uma fonte. Como eu tinha dito, esta fonte é a fonte default. Vocês podem fazer download de fontes através deste site, o thefont.com, ou outro site que vocês conheçam. Tenham atenção que existem algumas fontes que é permitida a utilização da fonte para nível pessoal, portanto vocês podem fazer os vossos jogos utilizando as fontes e essas coisas todas, mas têm de ter atenção se a fonte tem algum tipo de registro, nomeadamente se podem usar comercialmente e essas coisas todas. Esta fonte aqui não tem nenhum dado de proibição, portanto eu vou usar esta fonte. Eu vou deixar o link depois aí na descrição do vídeo para vocês poderem fazer download. Eu neste caso já fiz o download e já extraí para uma pasta, e a única coisa que eu vou ter de fazer é então, temos aqui a pasta onde eu extraí a fonte. Vamos criar aqui primeiro no projeto algumas coisas, uma pasta chamada art. Pronto, e aqui vamos então arrastar a nossa fonte e ela está aqui. Já temos a fonte então adicionada no nosso projeto. Não conseguimos diretamente arrastar a fonte. Porquê? Porque a fonte não está definida como sendo uma fonte aceite por este sistema. Também é simples. Vamos clicar na fonte com o lado direito, vamos a Create, Text Mesh Pro, e temos aqui criar uma font asset. Neste momento já podemos arrastar então este objeto para aqui e temos então aqui a fonte a ser utilizada. Isto está um bocado esquisito, então vou clicar aqui neste botãozinho e vou dizer que é capitalizar todas as letras e já fica com um formato assim um bocadinho mais interessante. Obviamente que não está perfeito, mas mais uma vez é só para exemplificar. Então temos aqui a nossa fonte e temos aqui o nosso título. Agora vamos então só aqui pôr uma coisa, só para ter noção dos tamanhos. Vamos criar então agora a zona de interação. Vai ser a zona onde nós vamos pôr os nossos botõezinhos e vamos fazer isso. Então clicando aqui no menu background, vamos criar aqui um novo painel. Vamos chamar isto Interaction. Eu faço normalmente, agora só à parte, normalmente quando estou a fazer jogos, essas coisas todas, eu normalmente crio tudo em inglês para me facilitar a mim, e se tiver de apresentar isto em algum sítio ou assim, é mais profissional apresentarmos normalmente nomenclaturas em inglês do que em português. Mas mais uma vez vocês podem pôr em português se sentirem mais confiantes. Isto é a zona onde nós vamos fazer a nossa interação, onde neste caso vamos ter os botões. Ok, primeira coisa que vamos fazer, então vou definir aqui os 100, que é para termos um quadrado perfeito, não temos nenhum arredondamento, e aquilo que eu vou fazer então vai ser a dizer que este painel, que se eu meter aqui uma cor, ok? Neste momento vemos que ele está a preencher este painel todo, mas eu quero que ele só preencha a partir daqui desta zona para baixo. Então vamos começar primeiro por definir que a zona do pivô dele vai ser aqui no centro. Voltamos aqui ao Title Background e vemos que ele tem uma altura de 158. Ok? Neste momento este tem 800, portanto
Portanto, se eu chegar aqui e meter 800 menos 158, ele vai-nos pôr a altura correta e neste momento este menu está posicionado no sítio certo. Para criar os botões, vamos então fazer aqui uma coisa nova. Eu ainda agora estive a mostrar-vos como é que vocês poderiam criar a UI com estas definições. Neste caso nós temos este tamanho, fazemos aqui uma mini conta, o próprio Unity deixa-nos fazer esse tipo de trabalho. Fazemos aqui uma mini conta para pôr os objetos, os game objects no sítio certo. Mas agora vamos adicionar aqui menus. E o problema de criar os menus é que nós podemos ter tantos menus como queremos, mas pode ser difícil estarmos a definir, olha, eu quero que este menu esteja nesta posição, quero que este menu esteja noutra posição. Portanto, vamos adicionar aqui um componente que nos vai ajudar a organizar os nossos menus por nós, ok? Isto é uma feature built-in do Unity. Portanto, com o interaction ativo, vamos aqui ao add component e vamos escrever vertical. Neste momento temos então aqui este componente que é o Vertical Layout Group. O que é que este componente nos vai fazer? Ele vai, todos os objetos que sejam inseridos dentro deste objeto vão estar separados de acordo com o tamanho do objeto completo. Mais fácil de explicar então é o quê? Eu vou adicionar aqui um botão. Ele neste momento está posicionado aqui neste canto porque nós, quando dissemos que queríamos o Vertical Layout Group, ele está definido que todos os seus filhos, todos os objetos que forem filhos deste objeto, vão estar alinhados na parte superior esquerda. Eu vou dizer que eu quero que ele seja na parte centro. E neste momento este objeto está aqui criado. Para vocês verem isto a funcionar, se eu voltar a criar então aqui um novo, ele já vai modificar. E se ele continuar a criar novos objetos, ele vai dividir isto de tal maneira que dá para organizar. Ele vai se transformar, vai se pôr em configurar os filhos, neste caso estes objetos filhos, para ocuparem o espaço de acordo com estas definições que nós temos aqui, que neste momento ele não tem spacing nenhum. Eu posso alterar este spacing e ele configura todos os seus filhos para ter então aqui estas posições bloqueadas. Portanto é ele próprio que define estas posições, não vamos ser nós, e assim facilitamos o trabalho de que quisermos mudar alguma coisa, podemos mudar à vontade, que ele vai organizar os botões hierarquicamente. Portanto este botão é o de cima, este aqui é este, vai organizar isto tudo por nós, sem nós termos de ter a fazer cálculos e a calcular, olha, este botão fica aqui, este tem de descer mais uma unidade ou duas. Ele faz este trabalho por nós. Portanto conseguimos então facilmente trabalhar então com isso. Bem, vamos apagar estes botõezinhos todos. Vamos dizer que então este vai ser o botão de BTN. Peço desculpa. BTN Play Game. BTN Play. Fica assim. Pronto, aqui neste caso eu estou a pôr esta nomenclatura porque num jogo em que tenhamos vários botões será mais fácil fazer aqui uma procura por BTN do que estar aqui à procura de play, porque podemos ter vários objetos chamados play só porque sim, e se nós pusermos esta coisa de BTN é mais fácil de chegar aqui, ok, agora eu quero o botão de play, BTN underscore play, e ele vai me mostrar só os botões que tenham esse nome. Ok, temos então aqui este botão. Eu vou fazer então aqui algumas modificações no botão, nomeadamente eu quero que o botão seja um bocadinho maior, tenha 250 e tenho uma altura de 60, 250% tá bom. Como vocês viram, aqui a única coisa que eu modifiquei é o tamanho do botão em si, não modifiquei o texto. O texto é feito através deste, está dentro do próprio botão. Vamos chamar aqui novo jogo. Se quisermos podemos pôr a mesma fonte, portanto é só clicar aqui neste círculozinho ou arrastar outra vez. Nós clicamos aqui, ele vai nos pescar todos os objetos que existem que dá para ser colocado aqui. Eu vou selecionar isto. Vamos deixar isto assim. Esta fonte não é propriamente a fonte mais bonita, portanto quando vocês estiverem a fazer, escolham uma fonte diferente se quiserem. Esta fonte não é propriamente bonita, não tinha testado a fonte, portanto nota-se que existe aqui algumas alterações de tamanhos que eu não acho isto muito giro, mas obviamente que dependendo do contexto daquilo que estejam a fazer até pode ficar interessante. Ok, temos então aqui o novo jogo e temos o botão. Ok, vamos então criar o próximo botão. Podemos chamar-lhe, podemos fazer ou clicar aqui UI e voltamos a criar, ou podemos simplesmente chegar aqui a este botão e dizer assim, vamos duplicar o botão. E neste momento ele duplicou o botão, mas eu não quero que este seja o play, eu quero que este seja o options. Vai ser a parte das nossas opções. Vamos chegar aqui.
Ok. Infelizmente não vamos poder pôr acentos nem nada porque a fonte não o permite. Vamos deixar assim. Mais uma vez, vocês depois escolhem uma fonte mais coerente que dê para pôr este tipo de cedilhas, essas coisas todas, mas mais uma vez isto é só para exemplificar como é que vocês também podem adicionar fontes. Ok, temos as opções e vamos adicionar o último botão. Vamos chamar que este é o botão Quit e vamos dizer que é o sair. Ok, podemos deixar isto assim. Temos então a nossa UI com o título do jogo, 3 botõezinhos. Podemos fazer aqui só uma interaçãozita, dizer que o spacing entre eles pode ser mais curtinho, não precisa ser tão grande. Vamos pôr 190, menos 190 para o spacing entre os objetos. E vamos agora retirar aqui algumas das cores, nomeadamente esta cor, a cor do título. E vamos dar aqui que a cor deste fundo, para não ser branco, vai ser assim um acinzentado. E podemos pôr aqui, agora é como vocês quiserem. Eu vou deixar aqui no 1 para ele dar este efeitinho de arredondado, até fica giro. E dá para então, temos aqui um mini menu do jogo, ok? Pronto. Temos então aqui o menu inicial. E já temos aqui os botões. Se nós quisermos testar, se clicarmos aqui no play, vamos só deixar isto funcionar um bocadinho. Eu neste momento tenho o meu play maximize, que é para ver como é que isto fica. A primeira coisa que nós vamos ver é logo assim que o rato passa por cima dos botões, ele fica cinzento. Se clicarmos ele faz este efeito. Ok? Está tudo a funcionar. Estes efeitos, se tiverem curiosidade em modificar, vocês ao clicarem no botão, tem aqui esta parte que diz button. Se vocês quiserem que o botão não seja interagível, portanto é desativar, ele fica com esta cor. Portanto assim no play, obviamente o que vai acontecer é que este botão não vai fazer efeito nenhum. Ele existe, mas não faz efeito nenhum. Podem ter interesse em que isto aconteça, seja num sistema de compra ou assim, que fique inativo se não tiverem dinheiro ou assim. Vamos pôr outra vez ativo. Podem alterar então aqui as cores. A normal color é esta cor que ele está assim. O highlighted color é quando nós passamos o rato por cima. Se eu meter aqui verde, portanto ele vai dizer que esta cor, quando nós passamos o rato, é esta cor. Se eu clicar ele fica com uma cor diferente. Podem brincar com estas cores para chegarem neste caso a uma situação de cores que vocês interessem-se. Podem usar isto. Também tem aqui opções de modificar, pode ser por troca de sprites, pode ser uma animação. Eu vou deixar isto o mais simples possível e depois, à medida que nós formos avançando com vários projetos que eu tenho para fazer, vamos introduzir novas funcionalidades, novos conceitos. Portanto, neste momento eu vou-vos deixar isto assim o mais simples possível, porque começamos do simples e vamos partindo do simples para o mais difícil. Mas podem, se quiserem neste momento, trabalhar com estas cores todas e modificar as cores de tal maneira que consigam fazer algumas interações interessantes. Vamos então fazer o nosso primeiro script. Vai ser um script super simples. Vamos criar aqui uma interação funcional para os botões, nomeadamente quando clicamos aqui no botão do novo jogo, ele vai-nos demonstrar que realmente clicamos no botão, não vai ser só aquilo que nós temos estado a ver agora em modo play. Clicar nas opções é a mesma coisa. Vamos fazer aqui o sistema de sair inicialmente, portanto vai ser tratado o que é que deve acontecer quando clicamos no botão, mas para isso nós temos de fazer alguma organização. Nós poderíamos obviamente nesta fase, como estamos ainda numa fase muito embrionária, aprender e simplesmente criarmos os scripts todos aqui na pasta dos assets, mas vamos já começar a tentar entrar numa área em que conseguimos preparar as coisas de tal maneira que no futuro vai ser mais fácil continuarmos a trabalhar. Então para isso, o que é costume fazer, e eu parto deste princípio por organização de projetos e isso tudo, eu chego aqui na área dos projetos, vou clicar com o lado direito, Create, e vou criar aqui um novo folder. Eu vou chamar este folder Scripts. Portanto, todos os nossos scripts que nós vamos fazer ao longo de todos os projetos devem ser postos dentro desta pasta. Não é uma obrigação, é mais uma organização, porque vocês no futuro, quando tiverem a fazer os vossos projetos e projetos mais complexos, convém que essas coisas estejam organizadas em pastas próprias para ser mais fácil encontrar então esses documentos, esses fecheiros todos.
Então vamos aqui criar, então já criámos a pasta scripts, vamos criar então agora aqui um ficheiro C Sharp, é create C Sharp script, e nesta fase vamos lhe dar um nome, main menu. Ok, já criámos o ficheiro, só que o Unity fazer o seu trabalhinho. Podemos clicar duas vezes no ficheiro e ele vai abrir aqui o nosso ficheiro. Mais à frente, neste tutorial, quando nós começamos a entrar mesmo na parte da programação séria, neste momento vamos só fazer aqui uma pequena introdução. Eu vou explicar mais a fundo o que é isto do start, o que é isto do update, o que é isto do monobehavior. Se por acaso vocês já têm conhecimento de programação, há aqui algumas coisas que vos podem fazer alguma confusão. Se vocês é a primeira vez que estão a programar, não se preocupem, eu vou tentar explicar da maneira mais simples e da melhor maneira que eu conseguir encontrar, para vocês também começarem a ter esta paixão de programar, porque pela programação nós vamos fazer coisas, pá, vou ser sincero, desculpem a expressão, mas brutais. Ok? Então neste momento, como eu disse, estas duas partes aqui não vão ser necessárias, nós não vamos ainda trabalhar com nada disto. Vamos então apagar tanto o método start como o método update e vamos criar aqui três métodos. Nomeadamente, vamos criar um método para o novo jogo, um método para as opções e um método para sair. Então começamos então por criar o método para iniciar o jogo. Para criarmos o método, então vamos começar por esta linha, por esta keyword chamado public void start game. Então este método aqui vai ser chamado quando clicamos no botão novo jogo. E agora vamos criar o botão option open options e por fim criar o método quit game. Eu normalmente utilizo nomenclatura em inglês, estou habituado a fazer programação desse estilo. Vocês, não é uma obrigação, vocês podem chamar iniciar jogo, abrir opções e sair do jogo, estes métodos à vontade, não existe qualquer problema. Atenção que vocês não podem escrever isto, não podem fazer isto, portanto, criar um nome e separar por espaços. Se quiserem fazer algum tipo de separação, usem o underscore. Normalmente a utilização de programação, quando nós queremos criar um método que supostamente seja para diferenciar e separar os nomes, é capitalizarmos esta letra, neste caso o start game. Internamente nós vamos assumir que é start espaço game. Ok, a utilização disto então vai ser como? Vamos começar aqui pelo quit game. O quit game, obviamente, que o objetivo dele é fechar a aplicação quando nós clicamos no botão. Portanto, para isso, o Unity tem um método próprio para ser chamado e fechar a aplicação. Portanto, vamos escrever application.quit e aqui nós, ao clicarmos no botão, o jogo vai fechar. Agora temos aqui um pequeno problema. Nós não estamos a trabalhar em modo de edição. Neste momento estamos a trabalhar no editor, não estamos a trabalhar para a aplicação. Significa que se nós neste momento gravássemos este código e implementássemos isto no botão e tentássemos clicar no botão, não ia acontecer rigorosamente nada, porque nós estamos em modo de edição e não estamos em modo de jogo. Esta linha de código só vai funcionar quando o jogo estiver criado, quando existir uma build e estivermos a jogar o jogo. Para testarmos isto em modo de edição, vamos então criar aqui a seguir desta aplicação uma nova linha que vai ser então Unity Editor .editor application displaying igual a false. Mais à frente, quando começarmos a falar relativamente à programação, vão perceber porque é que isto é assim, porque é que isto funciona desta maneira, porque se vocês já viram alguns vídeos ou têm algum conhecimento de programação, vocês sabem porque é que isto funciona assim. Quem não tem conhecimento pode parecer esquisito. Então nós temos aqui uma que abre e fecha parênteses, depois temos aqui um que é igual. Isto aqui são métodos de programação, são entidades. Neste caso estamos aqui a dizer que isto é uma variável estática do editor, e estamos a dizer que queremos que esta variável passe a ser falsa. Neste caso, quando nós clicamos no play, quando nós estamos aqui no editor e clicamos no play, por trás, isto obviamente tem programação por trás, esta variável está a dizer que está verdade, portanto ela está a correr. E o que nós estamos aqui a forçar é dizer, ok, afinal, eu clicando neste botão, eu quero que esta variável que indica que o nosso jogo está a correr em modo de edição seja parado, neste caso que torne-se falsa e o jogo saia. Neste momento, para testarmos isto então, temos isto escrito, vamos clicar no Ctrl S ou vamos aqui acima esta disquetezinha e gravamos, deixamos o Unity fazer o que tem a fazer. E agora temos de pôr esta classe num objeto, neste caso num GameObject. Eu vou arrastar
podemos fazer isto de duas maneiras. Eu vou arrastar esta classe para o nosso canvas e ele vai aparecer aqui em baixo. Outra maneira que vocês poderiam adicionar estas classes ao vosso objeto era se indo aqui ao Add Component, escrevendo Main Menu e clicando, e ele também adicionava. Neste momento não só precisamos de uma, mas é para vos dar mais ferramentas para utilizar. Ok, agora vamos fazer a ligação entre o botão sair e este nosso script. Para isso, clicamos no nosso botão Quit, vamos aqui abaixo e vocês vão ver aqui este on-click. Possivelmente vocês vão ter isto desta maneira, diz list empty, vocês vão clicar aqui neste maisinho e vocês vão poder adicionar aqui, tem de adicionar aqui uma referência, neste caso um objeto qualquer que tenha algo. Neste caso aquilo que nós vamos referenciar vai ser o nosso canvas, porque tem lá o componente main menu. Portanto, vou chegar aqui, vou arrastar este objeto. Podem também clicar aqui e ir à procura do objeto, mas é como vos der mais jeito. Eu normalmente quando faço isto já tenho a noção de onde é que estão as coisas, portanto arrasto as coisas. Mas podem também ir por este botãozinho, selecionam o objeto que vocês querem e ele fica aqui. Após vocês fazerem isto, então este botão já fica ativo para vocês mudarem e podem então aqui ver que tem aqui o main menu, que é a nossa classe. Então o que eu vou fazer aqui é dizer que é o main menu Quit Game. Isto que nós estamos a dizer é que este botão, quando for clicado, vai acionar este método que nós criamos aqui em programação. Portanto, vamos testar isto. Vamos dar play. E agora vou clicar aqui no sair e como podem ver, o jogo fechou. Portanto, isto está a funcionar. Mais uma vez, estivéssemos neste caso com uma aplicação mesmo aberta, tivéssemos o jogo aberto em formato mesmo de jogo, sem ser em editor, também vai funcionar também. Ao clicarmos ali no sair, ele também vai fechar. Vamos só então criar aqui os dois métodos para os próximos botões. Neste caso eles já estão criados, mas vamos preenchê-los. Vamos então aqui no Start Game, vamos dizer o quê? Neste momento vamos fazer só aqui uma pequena coisa, que é, eu quando clicar neste botão, eu quero saber que foi clicado o botão, não é só clicar visualmente, eu quero que realmente alguma coisa aconteça. Então para nós vermos isso, temos então este método que é o debug.log e vamos por aqui entrar no jogo. E aqui neste lado também vamos fazer exatamente a mesma coisa. Opções. Neste momento, o que eu estou aqui a dizer é, quando eu clicar neste botão, quando eu clicar no botão Start Game e este botão estiver linkado a este método, vai aparecer na nossa console um texto, neste caso nomeadamente este texto aqui. Mais à frente eu vou explicar o que é isto, mas neste momento, se vocês copiarem, vocês vão ver que esta parte vai funcionar. Portanto, eu vou chegar a gravar, volto aqui ao Unity e vou adicionar a mesma coisa. Portanto, canvas, que é a função, e vou dizer que este é o Start Game. Às opções, arrasto o canvas, main menu, open options. E agora vamos ver isso a funcionar. Damos play. E agora quando eu clicar no novo jogo, portanto, ele vai aparecer aqui, entrar no jogo. Se eu clicar aqui nas opções, abrir as opções. E se eu clicar aqui no último, vai então fazer a saída do nosso projeto. Para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos só então criar aqui uma nova cena. E aquilo que vamos fazer é, vamos fazer com que ao clicar neste botão de dizer novo jogo, o Unity vai trocar de cena. Vamos sair da cena de main menu e vamos para a cena de jogo. Então vamos começar por fazer isso. Vamos aqui à nossa pasta de cenas. Vamos criar uma nova cena. E vamos chamar isto de game. Ok, temos a nossa nova cena criada. Já vamos abrir. Vamos primeiro configurar aqui umas coisas. Vamos aqui a File, Build Settings. E vamos clicar aqui no Add Open Scenes. Neste momento criámos, o que fizemos foi adicionarmos ao nosso projeto, portanto, neste momento ao nosso projeto supostamente final, como é que é a hierarquia das coisas. Portanto, o que é que vai abrir primeiro, o que é que vai abrir segundo, o que é que vai abrir em terceiro, quando estivermos a correr o nosso jogo. Neste momento dissemos assim, estamos aqui a definir que ao iniciar o jogo, a primeira cena a ser mostrada vai ser o nosso main menu, neste caso com o índice 0. Vamos abrir aqui o game, para facilitar e percebemos que alteramos de cena, vamos criar aqui um cubo, vamos posicionar o cubo na origem, portanto podemos ver aqui na view de game que está aqui um cubo, e vamos então ao Build Settings e fazer aqui Add Open Scenes. Ok, neste momento então temos que a cena do jogo vai ser a cena com o index número 1, temos aqui index 0 e index 1, o 0 pertence ao main menu, o 1 pertence ao game. Ok, tudo feito,
Vamos voltar aqui ao nosso main menu. Podemos entrar aqui para continuarmos a ver nesta perspectiva. Vamos abrir o nosso script e o que é que nós vamos ter de fazer aqui? Como eu disse, o nosso objetivo é, quando clicarmos neste botão, e ele fazer load da próxima cena, trocar de cena. Para isso ser possível, vamos ter de adicionar aqui uma nova biblioteca. Vamos fazer using Unity Engine .scene management. Neste momento estamos aqui a dar autorização a este nosso script para aceder a uma nova biblioteca, a um novo namespace, em que podemos usar métodos e funções deste namespace. Neste momento podemos tirar o debug.log e aquilo que eu quero fazer então é scene manager.load scene 1. E neste momento gravei. Neste momento, quando clicarmos no botão, ele vai trocar de cena. Vamos ver isto a funcionar. Temos o jogo a correr. Mais uma vez as opções funcionam. Vou clicar no novo jogo e pronto. Fizemos a nossa primeira troca, fizemos o nosso primeiro load a trocar de cena. No nosso próximo vídeo vamos então continuar, vamos fazer este novo cenário, este game. Vamos tratar de criar aqui então os visuais do nosso jogo. Vamos adicionar as raquetes, a bola e isso tudo. Podemos tentar, se calhar ainda vamos conseguir criar aqui então uma pequena interação com o nosso teclado, fazer uma das raquetes andar para cima e para baixo. Portanto, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, um comentário e se quiserem subscrever ainda melhor. Vemo-nos para o próximo vídeo, ok?